Olá, nesse episódio a gente convida a Cíntia, do MAV Advogados, para trazer um pouco de mitos e verdades em relação ao compliance e inovação. Acompanhe que será bem divertido. Cíntia, assunto que só não é mais gostoso que pão de queijo. Mitos e verdades sobre compliance. E aí, primeira pergunta, existe compliance para inovação? Existe. Primeiro tem muito medo, né, Carol, de compliance. Compliance, assim, é o bicho-papão corporativo, né? Inclusive, tem gente que acha que não existe. Mas dá muito medo nas pessoas e tem muita gente que acha que é uma fórmula pronta, né? E não. Compliance precisa estar adequado e olhar e ter aderência àquilo que o negócio pratica. E isso não exime a questão da inovação também, né? Você na inovação tem um monte de especificidades que o compliance ele pode aderir àquilo e ele pode contribuir para fluir de um jeito muito melhor e falar com os órgãos de controle, né? Então faz todo sentido o compliance para inovação, com certeza. Cíntia, estatuto é letra morta? De jeito nenhum. Só é morta para quem deixa ele morto, né? Então, ele pode ser bem vivinho e ele precisa ser consultado. Não tem como você praticar da forma correta, né? O funcionamento dos órgãos de governança, entender como é que aquele fluxo de governança acontece, as decisões, e daí desembocar no compliance sem isso dialogar com o estatuto. O estatuto ele está ali como o esqueleto, né, daquela organização. Então, o estatuto ele conversa com o código de ética, o estatuto conversa com as políticas. Então, não. E se alguém deixou como letra morta, tem que fazer um negócio mediúnico, tem que reavivar. Mapear riscos é uma vez e nunca mais? Gente, isso é um mito. Olha, inacreditável. Não, o risco ele precisa ser mapeado continuamente. É claro, você está numa organização menor, você é numa estrutura menor, você não vai fazer isso bimestralmente, trimestralmente, mas assim, semestralmente, por favor. No mínimo, anualmente. Mas eu acho que semestralmente é o mais adequado. E por um motivo muito simples. Aquilo é um organismo vivo. E os riscos também são vivos. Se você está fazendo corretamente o trabalho de tratamento dos riscos, de mitigação desses riscos, o ideal é que você, dali a um tempo, fale assim, não, isso aqui eu estou conseguindo controlar bem e novos riscos surgiram, né? Então, a gente precisa ter um tratamento disso até para que as lideranças possam tomar decisões adequadas e aquela entidade funcionar de um jeito mais fluido. Enfim, você precisa olhar para o risco como, para análise de risco, para mapeamento de risco, como um aliado da tomada de decisão e não como mais uma coisa chata que vamos fazer. Precisa ser algo que está dentro das rotinas. Olhar para o risco, tratar o risco e colocar as prioridades. Olha, isso aqui é mais importante agora, isso aqui é menos importante, e isso entrar na rotina da organização. Denúncia tem que ser anônima? Tem que ser anônima, um canal de denúncias apartado, então contratar, né, uma plataforma para cuidar disso. Para você, primeiro, as pessoas têm conforto, né, e confiança de reportar incidentes, né? Então, se você não tiver confiança de que aquilo vai ser anônimo, que você não vai sofrer retaliação, ou seja, não vou ser demitido, não vou ter problema com o meu salário, se não houver uma proteção mínima, não funciona. Outra coisa da questão do anonimato, você precisa primeiro ver se aquela denúncia faz sentido. Você pode ter uma coisa de má fé, né? Você pode ter algo que não é da área de conformidade, às vezes é uma questão de ouvidoria, né? Uma outra ordem de reclamação. Então, é melhor que
fique numa outra estrutura, tem várias plataformas hoje em dia, desde das grandes consultorias até low-techs que fazem isso. Então, canal de denúncia anônimo, e-mail, telefone, com um hot site só para isso. E aí, sim, depois a estrutura de compliance dá conta do que realmente fizer sentido. Fazer memória de reunião é importante? Nossa, fundamental, né? Fundamental. Precisa de registro do que foi dito em reuniões. Primeiro, para você ter um tracking, né? Do que está acontecendo. Então, é bom para você. Mas, do ponto de vista do compliance, a gente sempre fala em transparência e accountability. Sempre esse binômio, transparência e accountability. Então, você precisa ter documentado tudo o que aconteceu, as decisões que foram tomadas, quem tomou essas decisões. Isso fica muito mais sensível, por exemplo, quando você está lidando com órgão público, né? Então, o que você conversou com o agente público? Foi num dia de semana? Foi num horário comercial? Quem que estava junto? Qual foi a pauta de discussão? Num incidente que talvez possa ocorrer, você vai olhar para trás e falar assim, não, olha, o que aconteceu foi isso, isso e isso, eu tenho tudo documentado. Então, essa organização é muito importante e rende frutos. Com certeza é primordial. Cíntia, inovação se faz com CPF? As organizações são CPF, são pessoas, né? Tem uma frase famosa que fala o seguinte, que a cultura come a estratégia no café da manhã. E eu adoro essa frase, porque se você não entender que você está lidando com pessoas que têm conflitos, que têm anseios, que estão inseridas numa cultura da sua região, numa cultura da sua cidade e especialmente numa cultura da sua organização, você não faz nada de compliance. Ou seja, eu posso planejar um treinamento incrível que for. Se eu não levar em consideração que eu estou lidando com CPFs, eu não faço nada. No fim do dia, são essas pessoas que vão fazer a memória de reunião, que não vão deixar o estatuto morrer, que vão fazer as denúncias no canal de denúncias. São essas pessoas que vão tornar vivo o programa de compliance. E são elas que têm que, de alguma maneira, aderir a esse programa. Eu posso fazer um conjunto de políticas lindo. Se esse conjunto de políticas não conversar com essas pessoas, aí, de fato, é o famoso negócio para inglês ver. Então, assim, um bom programa de compliance leva em consideração pessoas, entrevista pessoas, conversa com pessoas e, principalmente, faz com que as pessoas se sintam parte daquilo. Que aquilo é um aliado e não um inimigo. Você vai ter resistência? Sempre vai ter resistência, justamente porque são pessoas. Então, assim, existe uma dimensão emocional, inclusive, daquilo. Então, é preciso muita sensibilidade. Quem acha que você, lidando com uma área de inovação, com gente que tem, às vezes, a pesquisa de uma vida e não entende que existe uma dimensão emocional disso, não entendeu o que está fazendo. Você precisa olhar para essas pessoas com seus sonhos, com seus anseios e com, às vezes, olha, o limite do teu sonho está aqui, né? Você está dentro de uma organização. A organização é o CNPJ e a gente olha para ele nesse estatuto, nessas políticas e tal, mas o que torna isso vivo é olhar para pessoas e não vejo como não levar em consideração cultura. Cultura, pessoas, subjetividades, conflitos que às vezes são velados. Então, é preciso muita sensibilidade para lidar com esses temas, para tomar decisões e para conduzir, inclusive, procedimentos internos. Não é simplesmente olhar um papel, um monte de letrinhas, olhar para uma tela de computador e acabou. Não, tem gente ali envolvida e é preciso olhar para essas pessoas como pessoas que podem ser treinadas, que podem modificar comportamentos, sim, podem aprender coisas e podem ser apresentadas a novos horizontes. Então, eu acho que é muito rico o encontro do mundo do compliance com o mundo da inovação. Eu acho que só tem a ganhar. E quando você muda essa cultura, aí é tranquilo fazer estratégia, né? Cíntia, treinamento faz a diferença?
Faz toda a diferença. Treinamento que converse com a cultura, que converse com as pessoas. Fazer um treinamento pro forma, vídeos de 10 minutinhos, que você, no fim, faz um exercício só para provar que não estava vendo Netflix cuidando do cachorro. Se você não entende que treinamento é uma oportunidade de diálogo e de mudança real de comportamento, de alertar para coisas, porque pensa, é uma coisa de escuridão. A pessoa não está sabendo que aquilo existe. Ela está sendo informada que aquilo existe. A gente precisa partir dessa boa-fé, né? Olha, você não sabe, mas isso aqui não é adequado você fazer. Isso aqui talvez você tenha feito a vida inteira, você traga da sua família, traga da sua escola, traga da sua vida entre seus amigos, mas nesse ambiente aqui, e quiçá você possa rever seus comportamentos fora também, mas especificamente nesse ambiente aqui, isso aqui não é adequado. Olha, o mundo está mudando em relação a esse assunto aqui. Se você não sabia o que é ESG, é isso aqui. Se você está fazendo um projeto de pesquisa, você considerou temas de sustentabilidade nesse projeto, indicadores relativos à sustentabilidade? Então, e a pessoa pode abrir novos horizontes, novos caminhos. Mas para isso tem que ser orgânico, tem que tocar no coração da pessoa. Ela precisa ver valor, né, naquilo. Se realmente você vai fazer um negócio pro forma, eu concordo, treinamento não serve para nada. Agora, se é treinamento de verdade, de vamos dialogar, vamos olhar no olho, vamos ver o que você passa, e às vezes rever política, assim, olha, isso aqui que vocês fizeram não conversa com o dia a dia. Então, se houver uma troca, né, e aí essa coisa do CPF, né, são CPFs que estão falando. Outra coisa, né, acho que dos treinamentos que é muito importante, o quanto suas lideranças aderem a esses princípios, né, que estão estabelecidos. O quanto essa liderança me inspira, né, nesse sentido, nesse comportamento, né? Porque não adianta nada também, né? Eu faço o treinamento lá e aí minha liderança, né, faz o comportamento completamente oposto. É muito importante, então, que as lideranças participem dos treinamentos, que elas, de fato, cumpram as políticas, né? Inspirem as pessoas. A gente no escritório fez um treinamento uma vez em que a gente fez um talk show com as lideranças. E a galera adorou, porque foi uma oportunidade de colocar aquelas lideranças ali respondendo perguntas, se abriu para perguntas de toda a equipe, você podia levantar a mão e, essa coisa aqui que vocês estão fazendo no programa, tal política, por que a gente está fazendo um programa de compliance? E naquele momento a organização estava começando, né, seu programa, então explicar para as pessoas, não veio do nada. Só que tem um valor, tem um sentido, mas a gente só consegue fazer isso quando é algo, como eu disse, orgânico, em alguma medida lúdico, né, divertido, porque ninguém também, né, o que é mais fácil, né? Então eu acho que é muito melhor aprender sorrindo, né? Se a gente consegue, eu acho que seriedade e alegria são coisas que não brigam. E aplicando na realidade. E aplicando na realidade, fazendo exercício, né? E aí também, né? Precisa de tempo para isso. A organização também precisa ver valor nisso, né? Hoje eu não estou fazendo pesquisa, hoje eu não estou produzindo, eu não estou fazendo relatório, mas eu estou aqui cuidando da minha cultura de integridade. E é isso, é um exercício, o treinamento é um exercício de cultivo dessa cultura de integridade. Ou você rega isso ou morre todas as plantinhas. Cíntia, muito obrigada por trazer com tanta transparência e clareza um tema tão pouco explorado, né? Acho que sim, existe inovação, existe compliance e inovação. Muito obrigada pela participação. Obrigada pela oportunidade de falar de algo que eu gosto tanto e que as pessoas poderiam levar mais para dentro das suas organizações na inovação, que é a importância da integridade. E não esperar bater na porta, né? Aqueles avisos que não são nada agradáveis, né?